é sobre visão do que se quer, visão de futuro ou foco em problemas. Onde a sua atenção passa mais tempo? Você presta mais atenção nos problemas que estão à volta e também no passado, ou você se lembra de manter o foco na sua visão de futuro? A aula de hoje faz parte da série de aulas Antitristeza, guia prático para resolver a dor emocional associada à tristeza. O enfoque é prático, eu sempre convido quem assiste às minhas aulas a experimentar, comparar na sua experiência, pensar na sua experiência. Por exemplo, se você ouvir algo que parece muito diferente, ou estranho, ou novo, experimenta pensar, como que é na minha vida? Eu faço isso, eu faço o contrário. E se eu experimentar essa ideia, qual o efeito que traz? No geral, o que eu apresento é foco na solução. Então, quando eu apresento uma pergunta ou uma visão, é sempre com esse intuito de incluir, de reverenciar. Eu gosto muito da constelação sistêmica, da programação neurolinguística, da comunicação não violenta, da hipnose. E assim vai também. Bom, tem outras abordagens também, mas essas são as principais. Então, o que eu trago vem das formações que eu fiz em diferentes terapias e também do atendimento, da minha prática como terapeuta desde 2012. Bom, entrando no assunto, é fácil manter o foco naquilo que se quer? Ou é mais fácil pensar nos problemas? Uma coisa curiosa é que pensar em problemas é espontâneo. A gente não faz esforço para pensar nos problemas. Por quê? Consegue responder por quê? Por que não precisa de esforço para pensar em problemas? Porque os problemas incomodam, então eles chamam a nossa atenção. O esforço, a intencionalidade, ela está em pensar naquilo que vai te trazer o que você quer. E aí você tem de um lado a sua vontade de alcançar um objetivo. E você tem de outro o incômodo com problemas que estão à volta. E aí? A questão seria uma queda de braço, onde você, pela força de vontade, vai focar nos objetivos? Seria esse o caminho? Para algumas pessoas, o pensamento seria esse o caminho. O que eu trago é, se existem dores, feridas emocionais, e normalmente existe, é necessário cuidar delas minimamente. Ao mesmo tempo, quando você pensa num objetivo que você quer alcançar, isso não quer dizer não cuidar de si emocionalmente. Ao contrário, pensar no que se quer implica necessariamente em cuidar de si também. Tanto quanto você foca nos problemas, ou foca no que você quer, é necessário lidar com as emoções, porque elas são as bases. As emoções são as bases que dão suporte ao que a gente vai fazer. É a emoção que dá energia, dá motivação, dá suporte ao que a gente vai realizar. Se eu estou fazendo coisas que eu não gosto, em oposição ao que eu sinto, se eu faço algo que eu não acredito e eu faço para agradar alguém, ou eu faço porque eu tenho medo de não ter mais um exemplo. Eu fui funcionário público por 17 anos, não é o que eu gostava. Eu vi logo no começo que não era, mas tinha novidade, eu aprendia, cada vez era diferente, a cada 2, 3 anos mudava de cidade ou mudava de, de base, ou seja, então tinha novidade a cada 3 anos. Isso foi me mantendo até completar 16, quase 17 anos como funcionário público, mas não é o que eu gostava. Eu poderia continuar, mas eu não estaria feliz. Tem 7 anos que eu saí. Para mim é um alívio, por mais que exista instabilidade, insegurança, ainda assim é um alívio. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda.
Ou seja, a gente pode focar nos problemas e se apegar à segurança. Só que isso tem consequência. A consequência é: eu não estou cuidando de mim. Quando eu faço um trabalho que eu não gosto, ou que eu gosto pouco, ou que me estressa, eu não estou cuidando de mim, porque minha emoção está dizendo que eu precisaria fazer alguma outra coisa. Mas aí eu tenho medo. E aí, o que eu faço? Então, se eu tenho medo, eu vou me apegar à primeira opção que apareceu. E aí eu vou passar a vida inteira trabalhando numa coisa só. No passado, não se tinha muitas opções. Nos últimos anos, surgiram várias profissões, certo? Então, no passado, não tinha muitas opções. Normalmente, alguém ia fazer o trabalho que a família fazia e faria isso a vida toda. E por não ter opções também, talvez não tivesse muito uma questão de insatisfação. A Ana Paula escreveu a verdade. Mas, a, tendo possibilidades, tendo informação, você tem possibilidade de escolher coisas diferentes. Eu estou enfatizando que se a gente foca no problema, isso já fala de uma relação que eu tenho comigo. O meu foco no problema já fala que eu não estou cuidando de mim, que eu não estou cuidando das minhas emoções. E isso traz consequências. As consequências de eu não cuidar de mim significa ter uma dor, que é uma ferida emocional, que pode ser uma daquelas 5: rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça. Eu tenho alguma ferida emocional que eu não cuidei. Se eu não cuidar, ela não se resolve sozinha. Ela vai continuar, porque não é assim que funciona. Deixa eu ver, mensagem da Regiane. Bom dia, Regiane. Regiane está assistindo pelo YouTube. Então, essa aula está sendo transmitida no YouTube, LinkedIn, Instagram e TikTok. Bom, então, a Leiloca, vou sair, depois volto. Legal, Leiloca. Seja bem-vinda. Então, eu estou trazendo uma questão que é assim: se eu penso no que eu quero, se eu tenho uma visão clara do que eu quero alcançar, eu facilito a minha vida. Por quê? O nosso comportamento, aquilo que a gente faz, não é só consciente. A gente faz várias escolhas. Por que a gente escolhe o que a gente escolhe? Você vê algo, você pode escolher esse algo ou não, certo? Por que você escolhe o que você escolhe? Ah, porque vem um pensamento, porque vem uma sensação, certo? Então, existem influências que se manifestam na nossa vida por conta daquilo que a gente planta nos nossos pensamentos. Você já deve ter ouvido que a mente é um solo fértil. Aquilo que você planta dá fruto. A questão é se você está plantando no solo da sua mente as sementes que vão dar os frutos que você quer. Se você não está consciente de estar plantando, então pode ser que caia as sementes lá sem muito controle e depois você olha as frutas e pensa, não é o que eu queria. A Regiane escreveu: na academia, começando aqui na esteira e ouvindo, cuidando de mim. Muito bom, Regiane. É um exemplo para a gente. Legal. E então, o que impede? Já que tem uma visão clara do que se quer, é algo que facilita o nosso caminho para chegar onde se quer, por conta de os nossos comportamentos inconscientes também se alinham com as imagens que a gente cria. Por que eu não tenho clareza do que eu quero? Ou por que eu penso de vez em quando no que eu quero e muito mais tempo eu penso no que eu não quero? Isso é só uma questão de escolha? Essa pergunta mostra que não é só uma questão de escolha, que existe algo por trás das escolhas, da vontade consciente. Eu estou enfatizando que as emoções, elas são uma força que influencia tudo o que a gente faz. As emoções, eu me refiro em especial à tristeza e medo.
Então, tristeza e medo são dois fortes motores, impulsionadores do que a gente faz. A tristeza como uma dor, por não saber lidar com ela, a gente foge dela.